Então, dando sequência à nossa disciplina de metodologia do trabalho científico, hoje eu vou falar um pouco sobre a introdução e a revisão de literatura para a construção, então, dos projetos de pesquisa que vocês estão desenvolvendo. A introdução, ela vai ter que sempre manter a lógica da pesquisa que vocês estão desenvolvendo, seja ela uma pesquisa de caracterização, uma pesquisa descritiva ou uma pesquisa de associação com interferência. Então, como a gente vai ver aqui na aula de hoje, essa lógica científica ela tem que se manter na introdução e na revisão. A sua introdução, ela serve para mostrar para o leitor o que vem a seguir, né? Então, a partir da leitura da sua introdução, ele precisa, né, já ter insights do objetivo da tua pesquisa. O objetivo ele vai estar contido aí na sua introdução, né? Mas a partir da leitura da sua introdução, ele já começa então a entender qual que é o objetivo da sua pesquisa. O professor Volpato, nos cursos que ele dá, né, sobre metodologia e redação, né, científica de artigos, enfim, ele sempre fala que para você saber se a sua introdução ela está boa, né, você peça para algum colega da tua área ler e retire o objetivo da sua introdução. Se ele entender a tua pesquisa sem ver o objetivo, é porque a sua introdução ela tá boa, né? Mas de qualquer forma, a introdução ela serve para descrever o problema e para apresentar a fundamentação do seu objetivo. Então, ela precisa, sim, apresentar as justificativas que validam que validam o objetivo do seu estudo. Tá? Então, na introdução, é preciso que vocês tentem responder o porquê você realizou esse trabalho e o que você pretende comprovar. Logo, a sua hipótese. E aí, como eu já falei, é preciso mostrar a lógica do desenvolvimento da sua hipótese. E mais do que isso, né? Vocês têm que pensar na introdução, né? Imagine você lendo a introdução de algum projeto de pesquisa, né? Isso tem que estar contido ali, o que eu vou fazer e por que eu vou fazer esse projeto, essa pesquisa. Então, isso tem que estar ilustrado, tem que estar contido ali na sua introdução. Então, o objetivo da introdução é explicar, né? Você pode iniciar a sua introdução explicando de que assunto trata a sua dissertação, a sua tese, né? Do que vai se tratar. Imaginem que você está escrevendo esse projeto de pesquisa para os processos de qualificação que vocês vão ter, né? Então, a banca ela precisa entender qual é o assunto, né? Para que aí sim o leitor se interesse em ler a sua pesquisa. Você precisa, claro, mostrar a importância, apresentar dentro da introdução a justificativa, a hipótese e os objetivos. Então, isso aqui é uma sugestão de uma estrutura básica de uma introdução. Ela tem que conter o problema, a justificativa, o objetivo e a importância, tá? Veja bem, a introdução e a justificativa, elas não são tópicos diferentes, tá? Então, dentro da sua estrutura, elas têm que estar dentro da estrutura da dissertação, do projeto de pesquisa. A introdução, ela tem que refletir esse conjunto, tá? Apresentar o problema e a justificativa, tá? Então, vocês precisam apresentar a importância prática e teórica. Para alguns projetos, às vezes se faz necessário apresentar alguma definição, e aí isso pode estar contido na introdução, mas depende muito da natureza da pesquisa, né? Então, às vezes, vocês podem se deparar, né, para
partir da leitura aí de alguns projetos ou dissertações e teses já defendidas, que em alguns casos, né, algumas definições aparecem, mas não é usual, depende muito da natureza, tá, da sua pesquisa. Então, como eu já mencionei, tá, é preciso então manter a lógica da natureza da sua pesquisa, se ela é descritiva ou se é uma pesquisa de associação. E aí, por conta disso, por que é importante? Porque a gente teve tantas aulas, né, discutindo sobre isso, discutindo o objetivo, a hipótese, pensando nas suas variáveis, nas variáveis teóricas, nas variáveis operacionais, né? Porque é tão importante que isso esteja bem claro e solidificado, porque é a partir dessa definição de objetivo e hipótese é que vocês também vão construir a introdução. Então, numa pesquisa descritiva, como é que vocês podem pensar para organizar a sua introdução, além, né, das dicas que que eu acabei de falar no slide anterior? Por que você pretende fazer essa descrição, né? Então, você precisa explicar na introdução por que é importante descrever determinada variável. Ou se ela já foi descrita na literatura, qual é a novidade da técnica da descrição que você está propondo? Então, você pode apresentar as vantagens da forma como você vai fazer essa descrição. Então, você precisa mostrar a novidade aí, né? Então, sim, é preciso que vocês tentem mostrar aí a importância de se descrever, e se não for descrito, né? Por isso, alguns comentários de alguns trabalhos de vocês, tentando justificar a pesquisa de vocês, muitos colocavam assim: é importante porque isso não tem na literatura, isso não foi descrito ainda, mas é assim que você vai mostrar a vantagem da tua pesquisa? Eu coloquei inclusive isso em alguns comentários para vocês. Se não foi descrito, é de fato importante que ela seja descrita, né? Porque isso também pode vir, né, na cabeça do leitor. Se o fato de ninguém ter pesquisado, isso não quer dizer que é um bom argumento. Pode não ter sido pesquisado porque não tem importância, ou porque naquele momento não tinha importância o determinado objeto que você está querendo, né? Ou a determinada variável que você está querendo descrever. Então, dizer que não foi descrito não é um bom argumento, inclusive para você conduzir a sua introdução, né? Então, você tem que tentar explicar, né, quais são as vantagens, por que agora, né? De repente é um tema que não era relevante há anos atrás, agora, né, é um aspecto relevante, e aí sim, por isso precisa ser descrito, ou porque até o avanço das técnicas, né, o surgimento de novas aplicações de diferentes técnicas, foi o que possibilitou, então, que isso pudesse ser feito agora, tá? Então, dizer que não tem na literatura, enfim, isso é um argumento muito fraco, tá? Para justificar, porque, vejam, vocês precisam justificar a pesquisa de vocês aqui na introdução, tá? Mostrar a relevância, apresentar o objetivo, a hipótese, mas mostrar, né, a importância da pesquisa de vocês. Agora, se a gente estiver falando de uma pesquisa de associação, né? Não estou falando aqui de associação com interferência, então vamos pensar na associação, uma pesquisa de associação sem interferência. O professor Volpato sempre dá esse exemplo clássico, né? Então a gente pode pensar na relação aí de duas variáveis,
X e Y. Então, o exemplo que ele sempre dá é número de escovações e problemas cardiovasculares, né? Então, quanto mais os indivíduos escovam, né, a amostra avaliada lá, quanto mais escovações, menor a incidência de problemas cardiovasculares. A gente não está falando que uma coisa interfere na outra, né? Que uma coisa implica em outra. Não, a gente está preocupada com a associação. Né? E foi identificado esta associação. Então, a pesquisa de associação sem interferência. Então, nesse caso, a sua introdução, né, a sua justificativa, ela tem que se fundamentar na associação, não na variável, não ficar lá descrevendo a variável X e a variável Y do seu estudo, mas sim a relação entre essas duas variáveis. Então, você precisa descrever isso na sua introdução, né? Apresentar a justificativa desta relação entre as duas variáveis, né? Fundamentar a importância de se estudar, de se pesquisar esta relação, esta associação. Da mesma forma, quando a gente estiver falando de uma pesquisa de associação com interferência. Então, a pergunta que vai nortear, né, a sua introdução é por que você espera que vá acontecer a interferência. De novo, o foco, né, não pode ser ficar descrevendo variáveis, né, mesmo porque não é uma pesquisa descritiva, né? Então, vocês precisam focar na interferência. Tá? Então, você precisa falar, por exemplo, dessa relação, né, que implica nessa relação de causa e efeito. Então, você precisa deixar claro por que você espera que vai ter um efeito de uma variável sobre a outra, né? No sentido desse efeito, bom, olha, eu estou avaliando duas variáveis, produtividade, pode ser óbvio, né? Produtividade de uma cultura e consumo de água. Então, você precisa falar na introdução por que esse efeito acontece, né? Por que essa relação em que mais consumo de água, né? Sei lá, vamos pensar em fertilizantes, mais consumo de fertilizantes pode levar a ganho de produtividade, enfim, né? Então, eu preciso focar nesta interferência e no sentido dessa interferência. A tal associação vai aumentar, tal associação vai melhorar o desempenho. Então, você precisa falar nesse mecanismo, né? Como é que esse mecanismo, como é que essa interferência vai levar ao melhor desempenho. Então, se foquem na interferência. O erro muito comum, quando vocês estão fazendo essa introdução, né, é ficar focando nas variáveis, né? Então, por exemplo, em uma pesquisa de associação, de novo, já acabei de falar sobre isso, numa pesquisa de associação, você está preocupado na relação das variáveis ou na interferência que uma causa sobre a outra, né? No efeito que uma pode causar sobre a outra. Então, não a introdução ela não vai servir para vocês ficarem descrevendo as variáveis, o seu sujeito, a não ser que seja, né, uma pesquisa de caracterização, mas, de novo, você precisa fundamentar o porquê, né, da sua caracterização, por que é importante, qual que é o diferencial da técnica que você vai usar para descrever uma determinada variável. Mas, enfim, de qualquer forma, em pesquisas de associação, isso é muito comum, a gente se depara com muitas introduções tanto de projetos como de dissertações e teses assim. Então, no meu caso, por exemplo, tá? Um exemplo um pouco da minha área. Olha, a armazenagem, né? Ela, por exemplo, uma boa capacidade, né? Uma boa disponibilidade de capacidade de armazenagem, ela
implica em um melhor desempenho logístico, né? Enfim, essa aí digamos aí, a hipótese aí da minha pesquisa, né? Então, eu tenho o meu objetivo é analisar essa relação entre a capacidade de armazenagem e o bom desempenho logístico, tá? Então, eu preciso, quando eu for construir a minha introdução, eu não tenho que ficar descrevendo os tipos de armazém. Eu tenho armazém convencional, graneleiro, né? Ou pensando em logística, existem tipos de modais, esses modais são, tem o rodoviário, ferroviário, hidroviário, e ficar descrevendo os modais de transporte. Digamos que o meu estudo aí foque, né, essa relação entre armazenagem e logística para o estado do Mato Grosso. Então, eu vou ficar descrevendo o estado do Mato Grosso, enfim. Não a partir de uma leitura, digamos que eu escreva a minha introdução assim, focando no tipo de armazém, no tipo dos modais, no estado do Mato Grosso. Percebam que a leitura dessa introdução, ela não me dá indícios de qual é o meu objetivo. Pelo contrário, ela traz uma ideia de um objetivo que está muito distante do real. Então, eu preciso focar, né, nessa relação, na interferência. Por que que eu acredito na interferência e no efeito, né, dessa relação da armazenagem sobre a logística? É isso que eu preciso mostrar. Por que que uma boa capacidade nos locais certos, né, digamos aí, próximo às regiões produtoras, enfim, ou próximo às regiões de consumo, exportadoras que seja, né, depende do meu objetivo aí, mas enfim, eu preciso mostrar porque a capacidade e a localização é capaz de aumentar o desempenho logístico da distribuição de produtos agrícolas. Então, é nisso que eu preciso focar, não ficar caracterizando as variáveis, tá? Então, eu dei um exemplo aqui da minha área, mas isso é muito comum. Se vocês conseguem enxergar alguma similaridade aí na pesquisa de vocês, se usem dessa dica, tá? Que é preciso na sua introdução se apoiar ali, né? Na relação das variáveis e no porquê que se espera que aquele efeito aconteça, o efeito de melhorar o desempenho ou de diminuir, de aumento, enfim, depende do sentido do efeito que a pesquisa de vocês vai tratar. Eu deixo aqui algumas perguntas, tá, que podem auxiliar aí, né, mas acho que a dica mais importante na introdução é isso. Qual é o tipo de pesquisa de vocês? É de caracterização? É de associação? É de associação com interferência? Se for isso, responda as perguntinhas que eu coloquei para cada uma dessas pesquisas. E aí, mais do que isso, de que assunto trata o trabalho de vocês? Por que é importante tratar desse assunto? Qual é a minha resposta para o problema? Então, a hipótese pode estar lá, talvez não de uma forma bem explícita, mas ela pode estar lá. Qual que é o objetivo do trabalho? E sim, introdução e justificativa, elas estão juntas ali, não são coisas separadas, tá? A justificativa está junto ali na sua introdução. Então, eu acho que em termos de dica, tá, que eu posso dar para vocês, para a introdução, é isso. Se vocês seguirem, né, essas diretrizes aqui para construir a introdução, vocês tentando não cometer esses erros, principalmente com as pesquisas de associação, né, de ficar lá descrevendo as variáveis, eu acho que vocês já vão conseguir avançar bastante na construção da introdução. Agora,
passando um pouquinho agora para a parte de revisão, né? Vocês tiveram, eu acho que talvez na segunda aula com a professora Raquel, né? Ela já deu alguns insights, mas como a revisão naquele momento ia ajudar no primeiro contato ali com o desenvolvimento da pesquisa. Vocês estavam pensando ainda na pergunta, no objetivo, na hipótese. Então, sim, a revisão de literatura, ela está presente em todos os momentos, tá, da construção do projeto e quando de fato vocês estiverem desenvolvendo o projeto para então resultar nas dissertações e teses, tá? Então a revisão ela vai estar presente em todas essas etapas, mas é claro às vezes com olhares diferentes. Nem tudo que vocês estiverem lendo vai compor, né? Às vezes eu acho que isso é um dos principais erros, né? De quando vocês estão fazendo a revisão de literatura, seja para o projeto, seja para as dissertações e teses, é querer colocar tudo que vocês leram ali. Não, porque o processo de revisão é para você ver de fato qual é o estado da arte, né, daquele tema, daquele tópico que vocês estão pesquisando, o que tem se produzido nessa área, quais têm sido os caminhos, quais têm sido as inovações, as diferenças, né, que aquela área, que tem sido conduzidas naquela área. Então, a revisão de literatura ela tem papéis distintos à medida que você vai amadurecendo o seu projeto, tá? Mas, o professor Volpato também coloca isso, né, que o papel da revisão é de coletar informações para ajudar na construção das suas ideias. Depois vocês vão ver num segundo momento, tá, quando vocês de fato já tiverem desenvolvendo os projetos, as dissertações e tese, vai ajudar muito nas discussões, né, quando vocês forem, enfim, de fato escrever, né, sejam os artigos também. Então a revisão ela ajuda muito a discutir como é que você vai interlocutar ali com o que já tem sido feito na área e te apoiar também nas conclusões. Então você vai coletar essas informações, mas à medida que o projeto vai amadurecendo, ela vai entrando em outros pontos da tua pesquisa. Um outro papel da revisão é testar a originalidade e verificar se a gente não está demonstrando óbvio. Eu já falei isso também e já coloquei isso em alguns comentários nas correções dos trabalhos de vocês. Quando você começa a estudar uma determinada coisa, aquilo é novo para você. Então, mas isso não quer dizer que é novo, né? Então, às vezes, porque como é novo para você, você acaba lá identificando coisas óbvias para a área. Então, você precisa, sim, ler mais, identificar mais trabalhos naquela área para ver qual que é a originalidade do que você está propondo. E um outro papel da revisão é, sim, construir o conhecimento original. Então, a partir da revisão, você pode avançar. Podem ser pequenos avanços, né? A gente fala em inovação, muito de inovações incrementais, né? Então, não é uma inovação disruptiva que muda tudo, não, mas são pequenas inovações. Isso também faz parte, né, do processo aí, de criação. Então, eu acho que a professora Raquel já falou um pouquinho sobre isso, onde procurar. Usem bons artigos, boas bases. Então, a gente tem o Web of Science, a gente tem Scopus, enfim. Um outro exercício que às vezes funciona bem, vá até, né, se você conhece bem um journal, vá também nessas grandes editoras, Elsevier, enfim. E a partir das revistas que essas editoras organizam, você também pode fazer lá uma logística reversa para identificar bons trabalhos, tá? Então, a gente tem o portal CAPES também, né? Enfim, uma boa pesquisa, ela precisa começar por boas bases, tá?
E aí, né, acho que um outro elemento é como procurar. Então, de novo, a gente volta, tá? Nesse ponto. Como procurar? Então, depende da tua pesquisa. Não é uma pesquisa de caracterização? É uma pesquisa descritiva? Então, na hora de buscar, né, você precisa pensar nessas palavras-chave que você vai usar para buscar. Então, tem que ser, sim, palavras-chave que te remetam à natureza da tua pesquisa, essa natureza descritiva de caracterização, né? Então, por exemplo, e para problemas, né, para pesquisa e para trabalhos de associação, também as palavras-chave que você vai buscar tem que estar relacionadas à associação das variáveis que você está testando, né? Se for uma pesquisa de interferência, também no efeito, na interferência que a associação de determinadas variáveis leva. Então, você precisa também ser muito cuidadoso com as palavras-chave, com os termos de busca que você vai buscar, tá? E aí, como você vai relatar tudo isso que você encontrou? Tem alguns formatos, tem assim muitos artigos que às vezes ajudam muito nessa fase, que são os artigos de revisão sistemática. Se você encontra bons artigos de revisão sistemática para o seu problema, isso ajuda muito, porque aí você consegue, né, ver o estado da arte e ver como é que isso foi mudando ao longo do tempo, como aquelas relações, aquela relação de associação, ela foi mudando ao longo do tempo, então isso tem sido muito comum. Então, uma das formas de você apresentar isso, né, é em forma cronológica, em blocos de assuntos, mostrando a evolução do tema. Aí isso depende muito da tua pesquisa, da associação que você está querendo mostrar, ou, né, essa análise aí descritiva. E aí, de novo, né, eu acho que vocês, nem tudo que você leu vai estar lá. Eu acho que, assim, dica importante, sabe, que eu costumo fazer isso com os meus orientandos, assim, olha, faça uma resenha sobre tudo que você leu, sobre bons artigos que você leu. Isso te facilita muito, porque como a gente acaba lendo muita coisa para a construção dos projetos, e aí depois, à medida que você vai de fato desenvolvendo a pesquisa, você vai se deparando com outros artigos, tendo outros insights, né? Eu costumo sempre fazer resenha, e assim, resenha não é um resumo, tá? Você coloca apontamentos ali sobre aquele artigo de uma maneira mais questionadora, né? Talvez nesse primeiro momento, quando vocês estão começando a ler e montar os conceitos na cabeça de vocês não têm essa visão tão crítica sobre os trabalhos, porque ou o assunto é novo para vocês, para quem está no mestrado, né? Às vezes, para quem está no doutorado, aí já tem um pouco mais de elementos de fazer uma resenha mais crítica, de ficar contrapondo pontos, né? Enfim. Então, tente fazer uma resenha. Num primeiro momento, essas resenhas vão estar mais parecidas com resumos, com fichamento de texto, né? Mas acho que à medida que vocês forem avançando nas leituras, isso vai melhorando, tá? O que evitar na revisão de literatura? Tá? Obras que de fato não têm relação nenhuma com o seu trabalho, né? Enfim, não é porque às vezes são textos clássicos, e tem, né, trata pelo menos do tema geral, mas isso não tem de fato a ver com a tua pesquisa. Então, não coloque, né? Leia determinadas obras, os clássicos, né? Principalmente para quem aí vai trabalhar um pouco com pesquisas de caracterização, por exemplo, né? Leiam os clássicos, mas assim, nem tudo vai ter que estar contido lá na sua revisão, né? Livros didáticos,
E aí, de novo, né, principalmente acho que quem vai aí um pouco para a área de exatas, para ficar descrevendo alguns métodos, né, métodos clássicos, se usa muito essa coisa dos livros didáticos. Tentem, sempre que possível, usar bons artigos científicos, né, disponíveis aí em importantes journals, porque é fácil a pessoa, se ela precisar resgatar coisas que você tratou ali na tua pesquisa, então assim, encontrar a sua revisão de literatura, a disponibilidade da revisão da literatura também ajuda. E claro, não usar trabalhos não publicados no Prelo, resumos, congressos, comunicações pessoais, assim, não... Textos de congresso, enfim, eles têm uma finalidade, né, que é apresentar os resultados da pesquisa ali para a comunidade. Então, nem sempre você consegue acessar esses trabalhos de novo. Então, muitas vezes, dependendo do evento, isso não passa por uma revisão por pares. Então, tem problemas nesse tipo de citação. Às vezes você tem um trabalho tão bom, né? Você tem uma ideia inovadora, uma técnica, um método, um banco de dados robusto, enfim. E aí quando você faz uma revisão ruim, usa artigos ruins, artigos assim que enfim, estão associados a revistas que não são boas, você perde todo aquele trabalho, né? Toda aquela pesquisa que você conduziu, né? Talvez isso eu esteja falando no estágio mais para frente, ou até agora no projeto mesmo. Às vezes a sua ideia de projeto é tão boa, né? E aí você usa uma revisão de literatura ruim, né? Usa artigos ruins, aquilo desqualifica a tua pesquisa. Então, tá um pouco mais de trabalho, mas quando você pega a dinâmica, a lógica de encontrar bons trabalhos na sua área, vocês vão ver que num primeiro momento você gasta mais tempo lendo, buscando, mas depois que você identifica isso, né, conhece um pouco já aonde buscar as informações melhores da tua área, quais são as revistas que estão sempre trazendo coisas, bons trabalhos na área de vocês, essa dinâmica fica mais fácil. No primeiro momento, isso demora um pouco, né? Porque a construção do conhecimento é assim mesmo, mas eu acho que, porque senão vocês vão estar, às vezes, a ideia associada da tua pesquisa é tão boa e você perde isso, porque você se apoiou numa revisão de literatura ruim para ajudar a fundamentar a sua pesquisa, tá? E aí, de novo, algumas outras dicas importantes de fazer, né? Então, como eu já falei, não usar nada no Prelo, então discuta e comenta as informações já publicadas. Procure, sempre que possível, usar algumas referências recentes, né? Porque senão vocês ficam lá sempre se referenciando aos mesmos artigos sempre. Então, não, vamos lá buscar coisas novas em bons journals, né? Isso eu já falei, né? O porquê de se evitar não só artigos de congresso, mas também de dissertações e teses. Se vocês encontraram boas dissertações e boas teses, é bem provável que já tenha um artigo publicado sobre esses trabalhos, né? Então, e aí de novo também, dissertações e teses, elas são muito... a reprodutibilidade fica difícil para um leitor que vai ver seu projeto. Então, assim, se o trabalho é bom também, às vezes, só quando ele vai de fato para a publicação, que vai passar... De novo, eu sei que numa dissertação, né, em dissertações e teses, a gente tem uma banca, enfim, né, que avalia e tal, mas quando de fato isso vai lá para a revista, ele passa de novo por uma revisão por pares, e na maioria das vezes por pessoas também que são pesquisadores da área, cientistas da área. Então passa de novo por um outro crivo, tanto do editor
quanto dos revisores para então ser publicado. Então, se apoiem nesse tipo de trabalhos científicos, porque isso só vai qualificar ainda mais os projetos de vocês, tá? Então, a gente, quando vai ler os projetos, ou imaginem que o seu projeto de pesquisa, você pode submeter ele para a FAPESP, né? Quem estiver aí pensando em de fato construir um bom projeto para mandar para uma agência de fomento. Os pareceristas também da FAPESP olham, né, de forma diferente para a proposta de projeto de pesquisa, se você também está embasada numa literatura robusta, publicada em bons journals, né, e recente também. Às vezes, dependendo da temática, nem sempre você, né, recente é muito, pode variar muito, né, mas de qualquer forma, uma boa revisão de literatura embasada, né, tendo esse pano de fundo aí de bons journals, isso qualifica ainda mais a revisão de literatura de vocês. E, de novo, a revisão de literatura tem que estar conversando com a natureza da pesquisa. A lógica, tá? A lógica da sua pesquisa, do tipo da sua pesquisa, tem que estar mantida também na revisão, né? Então, se for de caracterização, se for de associação com interferência, né? As pesquisas de associação, a revisão vai ter que estar pensada também ou na relação dessas variáveis, ou na interferência, no efeito, na direção desse efeito, e se for de caracterização, né, a caracterização da variável ou da nova técnica que você está propondo para caracterizar, tá? Então, de novo, essa aqui as referências, né, para a aula de hoje. Qualquer dúvida, a gente se vê no momento de tirar dúvidas na aula síncrona.